Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo ENEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre arte. Você sabe o que é arte? Você tem alguma ideia do que significa essa palavra e do quão importante ela é para a nossa sociedade? A aula de hoje ela tem um sentido de uma explanação, um pequeno resumo do que significa arte e de como ela aparece, né, das suas várias formas, para você entender de uma forma bem simples. Concurso, vestibulares, às vezes caem algumas coisas relacionadas à arte, algum texto, e é legal ter isso em mente, porque te ajuda em vários sentidos de conhecimento. Então vamos lá. O que é arte? O significado da arte é capacidade ou atividade humana de criação plástica ou musical. Capacidade e atividade humana de criação plástica ou musical. O que significa criação plástica? Plástica é o sentido da beleza, vamos dizer assim, o sentido de uma criação de um quadro, de uma escultura, ou até mesmo de um musical também. Então, a arte nada mais é do que uma criação humana, né, do que uma sensação humana. O que diferencia nós de outros seres, por exemplo, de um cachorro, é que nós produzimos cultura. E dentro da cultura aparece a arte, com seus significados, suas criações, seus entendimentos, suas críticas, suas observações sobre o próprio ser humano. Então, a arte nada mais é do que uma atividade humana por si só. E uma atividade humana sempre reflexiva, em vários sentidos. É lógico que existe uma arte considerada boa, arte considerada média, ruim, mas o importante é você entender que arte é uma criação humana diante de si mesmo, se observando. Então, é essa a ideia de arte. Como se faz arte? A arte se realiza com percepções, emoções e ideias. Percepções, emoções e ideias. O que são percepções? Todo artista ele tem uma gama, uma vontade, uma sensação de perceber as coisas através dos seus sentidos, através dos 5 sentidos. Então, ele observa os seres humanos vivendo as suas vidas. Ele observa as mudanças do dia a dia, ele observa a sociedade com as suas hipocrisias, com as suas belezas e por aí vai. Então, percepção é como o artista percebe as coisas. E a emoção vai entrar no sentido de que o artista, percebendo as coisas, ele vai transpor o que ele sente, como ele percebe e como ele vive as coisas. Então, as emoções do artista também é uma característica importante da arte, porque vai proporcionar uma visão crítica sobre alguma coisa. Mesmo que você não ache que certos tipos de arte não tenham uma visão crítica, ou não tenham uma visão sobre a realidade em que ele aparece, sim, está carregada de emoção. E ideias, lógico, são os formatos das artes. Por exemplo, cada um faz um tipo de música diferente, cada um faz um quadro diferente. Então, o artista, ele sempre vai fazer artes carregado de percepções, ou seja, observações, de emoções, com as suas sensações do que ele percebe e com ideias de criação. Então, é assim que se faz arte, de uma forma geral. Qual é a base da arte? No que a arte se baseia? A arte baseia-se na estética. E o que é estética? Estética é a faculdade de sentir, a compreensão pelos sentidos. O movimento, por exemplo, de uma coreografia, ela vai acontecer porque existe uma beleza atrás dessa coreografia. Uma musicalidade, uma música vai aparecer também no sentido de uma beleza estética, onde a composição e a melodia vão se juntar para criar uma ideia regrada de emoção e percepções, onde o artista quer passar uma arte para alguém, para uma pessoa. Então, é interessante perceber que a estética ela vai fazer com que a arte se baseie no sentido de perceber, de sentir tudo que se tem ao seu redor. Então, a arte é baseada na estética. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a arte na história. Eu vou citar 2 exemplos, a arte egípcia e a arte medieval, mas é de uma forma bem concisa, bem por cima mesmo, para não ficar muito pesado. Mas é interessante, vamos lá. A arte egípcia ela é considerada uma arte religiosa, porque os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Então eles vão fazer com que os túmulos sejam quase um antro artístico irreal, surreal, porque não existe nada na história da humanidade parecido com isso. Aí na imagem você pode ver o túmulo de Tutankhamon, que é o tão famoso túmulo de Tutankhamon,
que de fantasma não tem nada de problemas. Foi só quando abriu o túmulo na década de 20 ou 30, mais ou menos, existia um fungo que matava as pessoas. Por isso as pessoas falam que existia uma maldição, mas não tem nada de maldição, não. É importante você perceber na própria imagem que nas paredes em volta do túmulo Tutancâmon há pinturas onde os egípcios demonstram as suas vidas, os seus pensamentos, as suas ideologias e a sua religião, vamos dizer assim. Então é importante você ver que a arte egípcia ela está no sentido religioso, porque as túmulas dos faraós são carregadas. É lógico que a sociedade também vai ter seus túmulos, não vai ser tão rico, vamos dizer assim, tão complexo, com tantas coisas belas, tantas pinturas assim, vai ser mais simples, né? Mas a arte egípcia, ela aparece para nós, vamos dizer assim, é lógico que não só nessas pinturas dos túmulos, né, das pirâmides, mas vai aparecer em outros sentidos também, mas essa é a que mais chama a atenção. Então a arte egípcia é uma arte religiosa na ideia de a vida após a morte, porque eles acreditavam que precisavam levar tudo. Alguns túmulos, por exemplo, vai ter o túmulo dos agregados, vai ter um vaso com o seu coração, várias coisas. É uma sociedade muito louca, foi uma sociedade muito louca. Mas é interessante isso porque foi uma sociedade muito importante para nós e muito complexa. E também na arte. A arte medieval também é uma arte religiosa. E a ideia de Deus acima de tudo vai dominar toda a ideia de religiosidade na Idade Média. Aí na imagem você pode ver a Catedral de Milão, na Itália, onde ela está no sentido gótico. E você pode perceber pela sua arquitetura que essas pontas, né, ficam levando sempre ao céu, sempre a ideia de céu. Então, eu não vou ficar falando muito, né, para não correr o tempo, mas é importante vocês verem que ela é feita toda de mármore branco e essa Catedral de Milão, ela passa uma imagem, só de olhar para você percebe que a ideia é subir, a ideia é Deus acima de tudo. Essa é a grande cultura e imposição da Igreja Católica na Idade Média. E essa igreja, ela faz um resumo artístico do como é mais ou menos a Idade Média. Então é interessante você perceber que a religiosidade ela é importante tanto no Egito quanto na Idade Média. Então a arte ela é ligada a uma percepção religiosa, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou falar de uma coisa mais atual, vamos dizer assim, na década de 50 e 60, que vai aparecer o concretismo. O que é o concretismo? É uma tendência artística na qual a arte deve concretizar, ou seja, materializar visualmente os conceitos intelectuais. Espera só um pouquinho. Tendência artística na qual a arte deve concretizar, ou seja, materializar visualmente conceitos intelectuais. O concretismo nada mais é do que uma criação nos formatos do poema, por exemplo, na onde você vai fazer uma crítica ou um conceito intelectualizado no poema em si. Não é só o poema que propõe arte, mas o poema em si também é uma arte. Eu coloquei aqui, do José Lino Greenwald, esse poema sem título de 1960, na onde ele vai brincar com a palavra forma nesse poema. Preste bem atenção. Forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa e forma. Você presta bem atenção, você vai ver que a palavra forma, ela vai ter um sentido muito forte nesse poema e vai fazer uma brincadeira, vamos dizer assim, com a palavra forma. Porque a palavra forma para o Greenwald, nesse poema, vai falar que ela reforma, ela muda, ela disforma, ela acaba, né, destrói, ela transforma, ela também muda. Ela conforma, ou seja, ela apazigua, ela informa, ela propõe informações e ela forma. Ou seja, a palavra forma existe aqui dentro desse poema do Greenwald um sentido complexo, um sentido onde a brincadeira, que você pode perceber aqui, ó, com a palavra forma, vai aparecer no sentido de que o concretismo ele quer materializar um conceito, uma ideia de que a forma ela é importante e ela também vai e volta em vários sentidos humanísticos, também no sentido da arte, né? Então é essa a ideia de concretismo, que também é uma arte mais perto de nós aqui, a década de 50 e 60 do século XX. Então, a concretismo é um grande exemplo que eu trouxe, é do Greenwald, mas tem vários exemplos. Um autor hoje, Arnaldo Antunes, por exemplo, pode-se dizer que ele tem uma tendência concretista no seu poema. Não de forma exacerbada como esse aqui, mas ainda assim tem uma tendência lá dos Titãs, dos anos 80 e também hoje em dia, né? Ele produz uma literatura, vamos dizer assim,
que pode ser considerada concretista, pós-moderna, ou alguma coisa parecida. Daí eu te pergunto, tudo é arte? Pelas enumerações que existem sobre o que é arte, existem essas aí que você pode ver na tela. Eu vou comentar uma por uma. Música, considerada a primeira arte. Segunda, dança e coreografia. Depois pintura, escultura, arquitetura. Teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos de computador de vídeo e arte digital. Todo mundo sabe que a arte é uma coisa plural, né? Onde ela é uma visão do ser humano sobre si mesmo. Então, a música ela vai proporcionar, através de melodias e composições, um andamento musical, uma sensação aos ouvidos, né? A dança e a coreografia já é o movimento do corpo, como a arte, né, do movimento corporal. A pintura, como você sabe, é um quadro expondo uma sensação sobre alguma imagem do artista. A escultura e a arquitetura também é como se fosse um busto de uma pessoa importante e tal. Na Grécia se usou muito isso, então é interessante também. No teatro, é uma arte relegada, vamos dizer assim, deixada de lado, principalmente aqui no Brasil, onde o teatro não é tão desenvolvido assim, para o grande público, como deveria ser nas escolas, por exemplo, mas o teatro também é a arte do ator, onde o ator ele demonstra toda a sua sensibilidade diante de um texto, de um livro, e ele expõe teatralmente tudo o que ele pensa, o que ele sente, fazendo os personagens, né? A literatura é a nossa arte, onde você vai apresentar uma série de escritores fantásticos, onde apresenta literaturas maravilhosas. Por exemplo, posso citar um, que é o Machado de Assis, talvez o maior, né? Literato da história brasileira, e é importante a gente conhecer bastante a literatura. No cinema, é a sétima arte, né? Tão famoso, tem os filmes de blockbuster de Hollywood, mas também tem filmes muito bons nacionais, filmes da América Latina, filmes do Oriente Médio, filmes da Europa, e o cinema ele praticamente engloba todas as artes juntos, né? Cinema, dança, escultura, teatro, literatura, e ele vai fazer quase que um aglomerado de uma arte geral. A fotografia seria a arte da paralisação, onde as pessoas conseguem, através de uma imagem, fazer recordações. Por isso a fotografia é uma arte desigual, vamos dizer assim. Então, é muito importante, é legal, muita gente dos anos do século XX são importantes, o Bresson, por exemplo, então é interessante você pesquisar. Histórias em quadrinhos também é considerado uma arte, onde vai englobar não só o sentido estético, mas também o sentido de passar uma informação através de desenhos. Então, é uma arte muito legal. Muitas pessoas não têm o conhecimento disso, mas é interessante o desenvolvimento de histórias em quadrinhos. No Brasil também, por causa de mangá e tal, mas existem muitas coisas. Muitos super-heróis, né, no século XX vão aparecer nas histórias de quadrinhos. Jogos de computador e de vídeo, e também engloba no sentido de arte digital, vai trazer um novo sentido da arte com a sua modernização, né? Então, tudo é arte? Basicamente sim, tudo é arte. Você pode fazer arte de várias formas. E é isso que faz com que a complexidade da arte também demonstre a complexidade do ser humano enquanto ser humano. Conhecimento intuitivo. Vamos lá. Intuição, ato de ver, perceber, discernir, percepção clara e imediata, pressentimento, presságio. A arte ela é baseada no conhecimento, na estética, né, mas também no conhecimento intuitivo, onde você precisa ter sentimentos, ter uma percepção, ter um presságio sobre algo. Nessa obra que você está vendo aí, A Persistência da Memória, do Dalí, você pode perceber que ele vai fazer uma brincadeira com o tempo, onde o tempo ele, apesar de ser uma coisa, entre aspas, estática, ele também é móvel. Por quê? Porque ela vai fazer com que a nossa mobilidade deixe o tempo com uma visão, às vezes estática, mas às vezes não. Essa é uma interpretação minha sobre essa obra, mas há várias interpretações. Mas o importante é que o Dalí, com o seu surrealismo, ele vai proporcionar sentimentos oníricos, onde a ideia de persistência da memória ela é palatável, vamos dizer assim. E agora, para finalizar, arte, um espelho crítico. É importante você entender o que é espelho. É um objeto que serve para refletir as imagens das pessoas e coisas. A arte nada mais é, de uma forma bem simples, um espelho, onde o ser humano, a sociedade humana consegue se ver, mas com uma coisa diferenciada, que é a possibilidade de
trazer percepções e trazer também sentimentos e críticas. Como é nessa obra aí do René Magritte, onde você percebe que essa janela com esses vidros quebrados traz um novo sentido, né, uma quebra de sensação com sentido de perspectiva. Então você acaba vendo de uma forma, através desse quadro, que o René Magritte ele também era surrealista, belga, e ele vai proporcionar uma nova sensação crítica. Então a arte nada mais é do que um espelho crítico, aquilo que nos faz ver a nós mesmos, faz ver a sociedade se ver, só que sempre com uma posição do artista. Então a arte ela é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Espero que... Vamos para o resumo. Resumo da aula. Significado de arte é a capacidade e a atividade humana da criação plástica ou musical, né? Isso é o significado da arte. Como se faz arte? Com percepções, emoções e ideias. Essa é como se faz, é na prática. A base da arte é a estética, a faculdade de sentir, a compreensão pelos sentidos. É você sentindo um sentido estético e assim ele proporciona a arte. A história na arte, eu falei da arte egípcia e medieval, que são duas artes ligadas principalmente à religiosidade. A arte na prática, eu falei do poema do Joselino Grünewald, onde ele brinca com as formas com o seu concretismo. A arte também aparece em várias coisas, de música, coreografia, cinema e por aí vai. Então, tudo praticamente é arte. A arte é um conhecimento intuitivo. O que é intuição? Aí você pode ler aí, ó. É um ato de perceber, de sentir, ter um pressentimento. Então você tem uma intuição sobre uma realidade, sobre a sociedade, e você coloca isso em prática na arte. E a arte também é um espelho crítico, onde a sociedade se vê, né, através de um espelho, vamos dizer assim, e ela se reconhece e se critica de uma forma geral. Espero que você tenha gostado da aula, espero que essa base sobre arte te dê possibilidades de imaginações fantásticas e que isso nunca mais saia da sua cabeça. Obrigado e até a próxima.